Olá pessoal, eu sou o chefe Kleber Onoff da Academia Bung. Vamos preparar para vocês hoje pão francês com fermento natural. E para fazer essa receita a gente vai utilizar nossa farinha de trigo Suprema Extra Clara. Para adquirir essa farinha e outros produtos da Bung, basta acessar aqui o QR Code que está na sua tela, que ela vai te levar para a nossa loja virtual para você adquirir qualquer outro produto da Bung. Para essa receita, vamos utilizar os seguintes ingredientes: farinha de trigo Suprema Extra Clara, reforçador Suprema, sal, fermento biológico seco, fermento natural e água gelada. Vamos ao passo a passo? Para iniciar o fermento natural, a gente vai utilizar farinha e água. A gente vai misturar. Pronto, misturado farinha e água, a gente vai colocar ele num recipiente, de preferência que seja transparente para a gente acompanhar aí o início da atividade fermentativa. E você pode tampar esse pote, ou caso não tenha tampa, você pode cobrir o recipiente com um saquinho plástico levemente perfurado e aguardar por 2 dias. Depois de 2 dias, a gente já percebe que algum organismo aqui, por quê? Porque ele está levemente porosa, né? Então por isso que o vidro transparente ele ajuda a gente a ter essa visibilidade aqui. E aí o que acontece? A gente vê que ela está porosa, então já se criou um gás aqui naturalmente, produzido somente através de farinha e água por 2 dias. Agora a gente, depois de criado, agora a gente vai realimentar, para que a gente precisa fortalecer ainda mais esse fermento natural. Como é que a gente vai fazer agora? A gente vai tirar aqui a superfície, descarta essa parte aqui de cima. A gente adiciona ele na farinha e vamos adicionar a água. Simplesmente isso. E misturar até fazer uma massinha novamente. Pronto, misturamos a farinha e água e o fermento já previamente ativado. A gente realimentou, misturamos, agora a gente pode cobrir com plástico perfurado ou colocar no recipiente e deixar ele fermentar por mais 1 dia. Pronto pessoal, a gente fez a realimentação, iniciamos com farinha e água, ficou 2 dias descansando, produziu gás e micro-organismos, a gente misturou água e farinha novamente, potencializou essa atividade fermentativa e aqui está ele agora fermentado levemente. Por quê? Porque a produção de CO2 aqui é muito baixa ainda, tá? Então o que a gente vai fazer agora? Cada vez que a gente vai realimentando, a gente vai fortalecendo os ácidos e a atividade fermentativa dele. Então do 3º dia que está aqui, a gente vai simplesmente pegar essa quantidade aqui, misturar com farinha e água e seguir o fluxo de realimentação até ele estar pronto para uso, tá? Então vamos pegar aqui esse fermento aqui do 3º dia, colocar ele aqui, vamos misturar de novo, vamos colocar água e fazer uma massinha novamente. Aqui já é perceptível que já existem alguns aromas diferenciados, levemente láticos, que a gente já misturou o fermento natural iniciado aqui com farinha e água. Lembrando que esse volume ele sempre vai aumentar, porque a gente precisa fortalecer tudo ele aqui. E sempre que a gente for fortalecendo diariamente agora, sempre com farinha e água, a gente precisa sempre de um recipiente maior. Por quê? Porque a gente não vai reutilizar ele ainda. Ele só vai estar pronto para uso em aproximadamente 7 dias. Vale lembrar que é sempre importante deixar ele em temperatura ambiente, tá? Para quê? Para acelerar essa atividade fermentativa. Consequência disso, a gente vai ter aí produção de gás e produção de aromas orgânicos. E o que acontece? Se a gente coloca em geladeira, a gente vai inibir essa atividade fermentativa, ou seja, a gente vai acabar prolongando o tempo de uso dele, que é o que a gente não quer neste momento. Fizemos a realimentação com farinha e água, realimentamos, deixamos fermentar de um dia para o outro. No outro dia, ele vai estar nessa atividade fermentativa. Você já vê que a produção de gás já está muito maior, ele já começa a ter maior porosidade. E aí, qual que é a regra do jogo? Sempre está realimentando com farinha e água de um dia para o outro. Até você ter uma quantidade suficiente para que você tenha aí proporcional para fazer massas fermentadas, tanto de pães e massas de pizza também. Vale lembrar que esse aqui ele já está no seu 8º dia, ou seja, antes do 7º dia não é ideal
está utilizando porque ainda não se formou completamente toda a acidez e todo o CO2 que a gente precisa ter para começar a produzir os pães ou massas para pizza. O que vale lembrar também, uma outra dica muito importante, se você não for utilizar, mantenha em geladeira em até 48 horas e aí faça a realimentação. Se você deixar envelhecer esse fermento natural, o que vai acontecer? Ele vai acabar morrendo, você não vai ter mais produção de CO2, você não vai ter mais bactérias ácidos láticas e você não vai ter mais uma acidez aqui acética. O que isso quer dizer? Que essa massa, depois que ela estraga, ela vai estar muito alcoólica e ela vai estar muito ácida. Lembrando que o glúten ele é solúvel em meio alcoólico e em meio muito ácido, ou seja, você poderá acabar matando a sua massa final. Então, de regra, se não for utilizar, no máximo em 48 horas você precisa fazer a realimentação simplesmente com farinha e água e aqui ele está pronto para uso. Valeu? Bom, para iniciar essa receita a gente vai colocar os ingredientes secos na masseira, começando pela farinha de trigo suprema extra clara, o sal, o reforçador, o fermento biológico seco e vamos misturar por 1 minuto. Depois de misturar por 1 minuto em velocidade baixa os ingredientes secos, vamos adicionar o fermento natural. Vamos ligar a masseira, adicionar a água e misturar por 3 minutos. Pronto, misturado 3 minutos em velocidade baixa, vamos aumentar a velocidade da masseira para alta e bater a massa até obter o ponto de véu. Pronto, pessoal, a massa já chegou no seu ponto ideal, vamos conferir o ponto de véu. Pronto, a massa está no ponto, agora a gente vai dividir essa massa em porções de aproximadamente 65 gramas. Pronto, pessoal, nossos pães estão modelados, agora a gente vai levar para fermentar por aproximadamente 12 horas ou até dobrar de volume. Pronto, pessoal, meus pães dobraram de volume, agora a gente vai fazer a pestana. E vamos levar para assar por 18 minutos com vapor. Pronto, pessoal, acabou de sair do forno o nosso pão francês com fermentação natural, uma fermentação prolongada feita com a nossa farinha de trigo suprema extra clara, uma farinha com alto poder de absorção de água, boa tolerância de fermentação e com o benefício do fermento natural. Esse pão aqui, ele vai ter muito mais tempo de prateleira, a retenção da umidade do miolo vai ser muito maior, o aspecto visual dele com muito mais brilho por mais tempo e a pestana completamente aberta e depois que esfriar, o pão vai ficar totalmente craquelado. Siga a gente nas redes sociais, @BUNGProfissional, lá tem muito mais vídeo para vocês acompanhar. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.